Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Gabriela Rezende, sou pesquisadora do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas. O IP é uma organização não governamental, hoje com atuação por todo o território brasileiro. A gente tem projetos desenvolvidos nos mais diversos biomas, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal. Eu vim aqui hoje, nessa Semana do Meio Ambiente, especificamente no Dia do Meio Ambiente, trazer um pouco de uma história muito inspiradora para a gente, que é a história do Programa de Conservação do Mico-Leão Preto, que é o programa que eu atualmente coordeno dentro dessa instituição. É um programa que tem suas atividades principalmente na Mata Atlântica do estado de São Paulo, e vocês vão entender um pouquinho o porquê, assim que eu iniciar a minha apresentação. Queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade da Prefeitura Municipal de Guararema por poder estar aqui e trazer um pouco da nossa experiência com a conservação dessa espécie e com todas as atividades que a gente desenvolve para que a gente possa chegar aos resultados que a gente tem hoje em termos de conservação. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Bom, o mico-leão preto é uma espécie de primata que está da família dos calitriquídeos, que está entre os menores primatas que a gente encontra hoje no Brasil. Então, um animal adulto pesa cerca de 600, 700 gramas. Esse que está na minha mão é um filhote, né, que deve ter em torno de 1 mês de vida. Então, é um animal bem pequenininho. Eles são muito característicos por conta da juba que eles têm na face, né? Por isso o nome mico-leão. No Brasil, a gente tem 4 espécies diferentes de mico-leão. Então, o mico-leão preto, que vive exclusivamente no estado de São Paulo. O mico-leão dourado, que acho que é o mais conhecido de todo mundo, que é uma espécie que vive somente no estado do Rio de Janeiro. A gente tem o mico-leão da cara dourada, que é uma espécie que vive exclusivamente no estado da Bahia. E tem o mico-leão da cara preta, que é a espécie que vive no litoral do estado de São Paulo, litoral sul do estado de São Paulo, litoral norte do Paraná. Então, a gente até costuma dizer que é como se fosse um desfile de moda, né? Eles vão alternando como as colorações preto e laranja está distribuída no corpo deles, então face e corpo. O mico-leão preto mesmo, se vocês prestarem atenção na foto, ele não é completamente preto, ele tem manchas alaranjadas na parte do dorso e início da cauda, né? Então, é bem característico dessa espécie essa mancha também. Eles têm em torno de 30 a 40 centímetros de comprimento, mais o mesmo tamanho para a cauda, né? Essa cauda ela ajuda bastante esses animais a se equilibrar na movimentação pela copa das árvores, né? Então, eles vivem em grupos familiares e isso é bastante interessante porque mostra o quanto a gente tem congruências enquanto seres humanos com o estilo de vida dos primatas, desses primatas que estão na natureza. Então, eles vivem em grupos familiares de 2 a 8 indivíduos. Geralmente, esses grupos eles são formados pelo casal, que é o pai, a mãe, e mais os filhotes, né? E a prole em geral. Então, os filhos mais velhos, eles ajudam no cuidado com os bebês mais novos. E esses grupos, eles vão se formando a partir dessa família, até que num determinado momento, quando o filhote vai crescendo, se torna um juvenil, ele dispersa para a formação de um novo grupo, ao se encontrar com um outro juvenil de outro grupo. Então, eles estabelecem um novo casal e assim começam uma nova família, né? A gente consegue ver todas essas similaridades com a nossa vida, né, enquanto seres humanos. A gente tem 2 recursos na floresta que são muito essenciais para esses animais e todos eles, obviamente, associados a árvores, né? Esses animais, eles dependem de ocos de árvores para se proteger durante a noite. Então, eles são animais que são muito vulneráveis no período noturno e por isso eles procuram locais seguros para passar a noite, que os protegem tanto em termos de ação de predadores também, quanto a regulação térmica, né? Então, um lugar mais quentinho aí para eles passarem a noite.
E esses locais são justamente os ocos das árvores. E um outro recurso muito essencial, é claro, é o alimento, né? Esses animais, eles se alimentam principalmente de frutas, mas também faz parte da dieta deles alguns outros pequenos vertebrados e invertebrados, né? Então, insetos, lagartixas, pererecas, e esses recursos, esses dois recursos, eles têm que estar presentes na natureza, no ambiente onde eles vivem, para que eles possam sobreviver. Então, como eu falei, eles se alimentam principalmente de frutas e por isso eles têm um papel muito importante também na floresta, que é o papel de dispersão de sementes. Então, eles ingerem as sementes dessas frutas que eles consomem, e aí a gente encontra aí um cardápio bastante variado de espécies de frutos da Mata Atlântica, que esses animais se alimentam. Então, alguns aí mais conhecidos talvez sejam o gerivá, que é esse fruto que ele está se alimentando nessa foto, que é um coquinho, né, de uma palmeira da Mata Atlântica, e o araçá, que é uma goiabinha bem pequenininha, presente também no mato, nas florestas de Mata Atlântica. Então, ele tem esse papel de dispersor de sementes e, com isso, ele ajuda na manutenção da floresta. Então, essa floresta, ela está o tempo todo se renovando e essa dispersão de sementes ela é muito importante para garantir justamente essa renovação e essa manutenção. E a gente sabe muito bem que, bom, como eu falei, são animais que vivem na Mata Atlântica, e a Mata Atlântica, ela sofreu muito ao longo do tempo, justamente por ser um bioma que está localizado no litoral do Brasil, né? Então, foi por onde os portugueses chegaram, foi por onde começou todo o processo de colonização, e é justamente onde a gente tem hoje 70% da população brasileira vivendo. E é um bioma que ainda está passando por diversos processos de transformação, mas que ao mesmo tempo tem um papel muito essencial para sobrevivência dessas pessoas que vivem ao longo aí desses estados da costa brasileira, né? Então, a Mata Atlântica tinha uma cobertura original de 1,3 milhões de quilômetros quadrados. Hoje, estima-se que tem aí cerca de 11% dessa cobertura remanescente. E se a gente dá uma olhada justamente no estado de São Paulo, a gente teve um processo de ocupação bastante intenso. O mico-leão preto é uma espécie que ocorre somente no estado de São Paulo. Então, esse mapa aqui embaixo, ele mostra qual que era a distribuição original da espécie. A gente vê que é uma espécie que ocorre somente no que a gente chama de Mata Atlântica de interior. Então, ele não está presente em toda a Serra do Mar, que é a área que a gente tem hoje mais preservada de Mata Atlântica no nosso estado. E aqui, esse mapa do lado direito, ele mostra onde a gente encontra hoje a espécie. A gente vê que justamente sofreu um grande impacto por conta da devastação da Mata Atlântica, né? Então, a gente tem a espécie hoje presente em cerca de 1% da sua distribuição original. E isso é bastante preocupante. A gente sabe que esse animal ele tem um papel bastante importante nas florestas onde ele vive. São florestas em que poucos outros primatas estão presentes. Então, em termos de papel ecológico, ele é bastante importante, sem falar, claro, da sua importância de existir por ser parte da biodiversidade, por ser uma forma de vida, né? Então, por conta dessas ameaças todas, o Programa de Conservação do Mico-Leão Preto surgiu há 35 anos. Quem iniciou esse projeto foi o biólogo Cláudio Pádua. Acho que talvez alguns de vocês que estejam assistindo essa palestra já tenham ouvido falar do nome dele. Ele é o fundador do IP, né, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, e justamente começou a sua carreira enquanto biólogo, enquanto primatólogo, com o mico-leão preto, na região do Pontal do Paranapanema, que fica no extremo oeste do estado de São Paulo. A partir daí, a gente continuou, deu andamento a essas atividades. Foi o Programa de Conservação do Mico-Leão Preto que deu origem ao IP. Então, o primeiro projeto que a instituição desenvolveu e que deu origem ao que a gente chama
hoje de modelo IP de conservação, que é um modelo que é utilizado e replicado nos nossos outros projetos hoje em andamento aí pelo Brasil. Uma das ações que começaram a ser desenvolvidas por esse projeto no início dos anos 2000 foi justamente a restauração de corredores florestais. E aí, muito pensando justamente na necessidade de recomposição desse habitat do mico-leão preto, desse habitat de todas essas espécies que compartilham com o mico-leão preto, essas florestas remanescentes do interior, e muito pensando justamente em você reconectar essa paisagem. Então, a gente tem diversos fragmentos de floresta hoje espalhados pela paisagem, e a ideia com o estabelecimento dos corredores era justamente trazer de volta essa conexão entre os fragmentos, já que a gente não consegue ter toda a floresta de volta, né? Então, a gente tem aí uma das áreas que já foram restauradas, né? O IP hoje já tem mais de 1.000 hectares de corredor restaurado na região do Pontal do Paranapanema. E essa área que a gente vê aí nesse sobrevoo foi uma área que começou a ser restaurada em 2011 e a gente já consegue ver que a gente já tem uma pequena floresta formada, né? Uma floresta ainda não muito alta, mas que já apresenta uma cobertura de copa, que já apresenta uma estrutura e que justamente possibilita que já alguns animais estejam utilizando. Então, a gente já consegue aí ter registros de tamanduá-bandeira, de onça-parda, de jaguatirica, de anta. Então, vários animais de solo que já utilizam. E agora a nossa missão é justamente fazer com que o mico-leão preto chegue a essas áreas de corredor e as utilize e utilize, inclusive, para que a gente possa ter mais habitat para a espécie e fazer com que ela ocupe toda a área de floresta em que originalmente ela estava presente e que hoje não está. Então, aqui a gente tem um mapa, né, da região do Pontal do Paranapanema. O mapa ele indica aí onde estão os remanescentes de floresta e justamente onde estão os remanescentes de floresta onde a gente tem populações de mico-leão preto, que são essas áreas circuladas em verde, e aí a gente vê então a importância desses corredores para reconectar essas áreas, né? Então, aquela área de sobrevoo que eu mostrei para vocês pertence a esse corredor aqui, que é um corredor que a gente já finalizou, que conecta esse fragmento da Estação Ecológica Mico-Leão Preto com o Parque Estadual do Morro do Diabo, e agora a gente partiu para uma segunda fase do projeto Corredores, que é justamente a que a gente chama de Corredor Norte, desculpa, que vai conectar esses fragmentos ao norte do Morro do Diabo, inclusive com 2 populações de mico-leão preto envolvidas. Mas a gente sabe que a estratégia da restauração de corredores é uma estratégia de longo prazo, então, por conta disso, a gente tem desenvolvido algumas outras ações para garantir que as populações de mico-leão preto estejam saudáveis e viáveis para quando essa floresta de corredores estiver formada e, de fato, conectando essas populações. E uma dessas ações que a gente tem desenvolvido, vai começar a desenvolver agora com mais força, é o que a gente chama de manejo de populações. O manejo de populações, ele nada mais é do que a gente movimentar animais de um fragmento para outro, simulando o que aconteceria a partir do momento que os corredores estivessem prontos, mas de uma forma artificial. Então, a gente pega grupos de micos-leões e movimenta para outras áreas onde eles não estão presentes, né, nesse momento, possibilitando com que a espécie tenha mais espaço para viver e com isso a gente consiga promover um crescimento populacional. Então, os fragmentos onde a espécie está presente hoje são fragmentos que a gente fala que já alcançaram a capacidade de suporte, ou seja, a capacidade que aquele fragmento tem de suportar uma população de um tamanho X. Então, a gente tem fragmentos lá que tem populações bastante reduzidas, mas que não tem mais espaço, ou seja, não tem mais recursos, e aí a gente lembra lá do começo dos recursos que eu falei, né, que são os recursos cruciais para a espécie, então ele já tem
uma população suficiente pelos recursos que tem ali disponível. E quando a gente movimenta grupos para outras áreas, para outros fragmentos de floresta que têm esses recursos disponíveis, mas não tem a espécie, a gente consegue promover um crescimento populacional. E justamente a partir desse crescimento populacional, a gente também consegue fazer com que ele ocupe todas essas áreas de floresta que estão sendo reconectadas pelos corredores. Então, a partir do momento que a gente tem os corredores formados, a gente também vai ter uma população íntegra de mico-leão preto vivendo em todas essas áreas. E a gente espera que com isso, inclusive, a gente tenha uma população maior do que a gente tem hoje. Mas, para isso, né, para a gente conseguir medir esse sucesso, a gente faz também o monitoramento de populações, que é uma outra parte bastante importante do nosso projeto. A gente tem utilizado, fazendo uso da tecnologia, para obter melhores resultados, né? Então, a gente vê aí tem um mico-leão aí na árvore, nessa foto, e ele tem uma mochilinha, né? E nessa mochilinha é justamente um equipamento de GPS, e o GPS, ele vai gravando a movimentação desse animal pela floresta, então com isso a gente consegue ter uma noção de como que ele está se movimentando nessas áreas, qual que é o espaço que ele está utilizando. Os mico-leões, eles são animais territorialistas, então cada grupo familiar tem o seu território, como a gente, né? Cada grupo familiar tem a sua casa. Em alguns momentos, eles chegam a compartilhar pequenas partes dos seus territórios com os grupos vizinhos, mas eles têm, geralmente, esse território bem definido. E quando a gente monitora, justamente, o movimento desses animais, a gente consegue ver qual é a área desse território que ele está utilizando, onde são os locais de dormida, né, os dormitórios, os ocos que ele está utilizando ao longo dos dias. Então, eles também têm uma estratégia de ficar mudando o dormitório ao longo do tempo, como uma forma de se proteger, inclusive, de predadores, né? Então, eles não dormem sempre no mesmo lugar. Então, com esse monitoramento em campo, a gente consegue descobrir diversos desses aspectos da ecologia do animal que nos facilitam, inclusive, a desenvolver ações de manejo que façam com que a espécie tenha os recursos disponíveis que ela precisa para sobreviver e consiga prosperar na natureza, né? Então, essa é uma das funções principais desse projeto de monitoramento que a gente faz. Então, pensando também nos recursos, né? Quando a gente identifica a partir desse monitoramento que, por exemplo, a espécie ela não tem ocos disponíveis em seu território para se abrigar, né? Para sobreviver, a gente tem feito a gente tem colocado ocos artificiais nesses locais, né? Então aí é um dos exemplos, né? A gente faz essas caixas de madeira que esses animais acabam utilizando como abrigo, como dormitório, e a gente monitora esses ocos artificiais através de armadilhas fotográficas, né? Então aqui uma foto minha instalando uma armadilha fotográfica em uma das árvores, em frente a um desses ocos, para fazer registros como esse, né? Que mostram os animais, de fato, utilizando esses ocos para se proteger, pois sabemos que ele precisa desse recurso. Então esse é um outro tipo de manejo que a gente também faz para garantir a sobrevivência desses animais. E aí, né, como eu falei, além de toda a questão biológica e ecológica, o projeto ele também faz a restauração de corredores, e esse aspecto da restauração ele tem um aspecto decorrente dele que é bastante importante para a questão da conservação da Mata Atlântica na região do Pontal, que é justamente o aspecto social. Então, a gente envolve a comunidade a partir de diversas ações, e uma delas é justamente através do plantio, da restauração desses corredores. Então, a gente tem hoje diversas famílias na região do Pontal do Paranapanema que são envolvidas
tanto no plantio quanto na produção de mudas para restauração desses corredores, como uma forma, inclusive, de geração de renda. Então, é uma geração de renda a partir de uma fonte sustentável e uma fonte que contribua para a conservação ambiental regional. E esse aspecto do projeto é um aspecto que justamente garante a continuidade, garante a sustentabilidade, porque a partir dele a gente consegue, inclusive, envolver, engajar a população nessas ações de conservação e mostrar para essas comunidades, para essas famílias, qual é a importância daquela floresta estar ali, qual é o papel dessas pessoas na conservação de cada uma dessas espécies, desses animais e dessa flora que está ali presente, e quanto isso impacta a vida deles, não só no sentido da geração de renda, mas também no sentido da qualidade de vida, né? Então, a gente sabe a importância das florestas para garantir esses que a gente fala, os serviços ecossistêmicos, né? Então, a floresta, ela garante, ela provê para nós, enquanto seres humanos, diversos serviços e ela não cobra por isso. Então, produção de água, regulação climática, polinização, são alguns exemplos desses serviços que a natureza provê e que a gente, enquanto seres humanos utilizadores desses serviços, a gente deveria, no mínimo, valorizar e cuidar para que a gente continue tendo, né? Então, todo mundo sabe a importância da gente ter uma água saindo da nossa torneira, mas a gente não consegue reconhecer, às vezes, a conexão do cuidar da natureza para garantir que a gente tenha esse recurso abundante. Então, fica aí a questão da responsabilidade que a gente tem em cuidar do meio ambiente. E aí, por isso, também a gente trabalha não só no envolvimento dessas famílias através da geração de renda, mas também com atividades de educação ambiental envolvendo os alunos e também as escolas, os professores da região, justamente para reconectar essas pessoas com a natureza desde o começo. Então, trazer essa importância de cuidar da natureza desde o início, desde a infância, que a gente sabe que é algo que pode trazer resultados muito benéficos no futuro para todos nós, né? Então, começar a trabalhar desde cedo com essas questões. E aí, em decorrência desse projeto, né, desse modelo que foi estabelecido na região do Pontal do Paranapanema com o Programa de Conservação do Mico-Leão Preto, a gente teve aí em 2014, justamente no Dia do Meio Ambiente, então estamos hoje comemorando 6 anos desse decreto que declarou o mico-leão preto como patrimônio ambiental do estado de São Paulo e animal símbolo da conservação da fauna no estado. Então a gente tem o mico-leão preto como nossa espécie símbolo do estado de São Paulo e que também nos mostra esse exemplo de como que a gente pode, a partir da conservação de uma espécie, fazer conservação de um bioma, né, de um ecossistema todo numa região ou num estado, ou a gente pode trabalhar em diversas escalas e ter muitos resultados positivos de conservação e que nos ajudam a envolver comunidade, a envolver proprietário rural, a envolver os mais diversos atores locais, regionais. Então, a gente tem hoje diversas parcerias também com, por exemplo, universidades, que a gente leva alunos para treiná-los para esse monitoramento em campo. A gente tem parcerias com os proprietários que cedem as suas terras para que esses corredores possam ser restaurados. A gente tem parcerias com órgãos governamentais, com instituições não governamentais, para que a gente consiga justamente ampliar esse trabalho cada vez mais, né? E ter aí todos esses resultados e que isso justamente inspire outras pessoas a cuidarem do seu pedaço de natureza, seja do lado da sua casa, seja
numa escala mais ampla, mas que cada um tenha justamente esse cuidado e que a gente consiga, inclusive, prosperar enquanto espécie humana, né, que necessita desses recursos da natureza. E aí, então, para finalizar, eu gostaria de passar um vídeo que resume esse trabalho. Esse vídeo está disponível no YouTube para quem quiser assistir também novamente depois. A gente está agora na região do Pontal do Paranapanema, que fica no extremo oeste do estado de São Paulo. Essa área ela começou a ser ocupada ainda na década de 1940, muito por conta da construção do ramal de Dourados, que é um ramal da estrada de ferro Sorocabana que saía de Presidente Prudente e ia até a cidade de Rosana, no extremo oeste do estado. Mas ainda na década de 50, quando os primeiros poceiros começaram a vir para a região, a cobertura florestal totalizava 85% da área. O que a gente tem hoje de cobertura florestal no Pontal totaliza cerca de 16%. Todos os restantes 84% eles são tomados por pastagens, áreas de agricultura, principalmente da cana, e áreas urbanas. Os principais remanescentes de floresta que a gente tem na região são áreas protegidas. O Parque Estadual do Morro do Diabo, com pouco mais de 35 mil hectares, a Estação Ecológica Mico-Leão Preto, que soma 6.600 hectares, divididos em 4 fragmentos. E é justamente nessa floresta que vive o mico-leão preto, na Mata Atlântica de interior. Geralmente, o nosso trabalho com o mico-leão preto ele consiste em seguir um grupo de micos durante o dia inteiro, desde a hora que eles saem do abrigo deles, né? Geralmente eles dormem no oco de árvore. Basicamente a gente nota o comportamento. A gente também realiza capturas periódicas dos grupos, retira amostra de sangue do animal e de pelo. Além da saúde, a gente avalia o grau de parentesco entre as populações. Ele pertence ao grupo dos menores macacos, que também inclui os saguis. Só existem 4 espécies no mundo e elas só ocorrem na Mata Atlântica do Brasil. O Programa de Conservação do Mico-Leão Preto, que na verdade foi o programa que deu origem ao IP, ele começou aqui no Pontal com um componente de pesquisa e de educação ambiental. Com o passar do tempo, o programa foi evoluindo e mais linhas de atuação passaram a fazer parte. Uma delas é a linha de restauração de habitat. A gente tem esse projeto de corredores, de restauração de corredores, para que a gente possa conectar de novo essa paisagem, ter essa ligação entre um fragmento e outro. Nós estamos no corredor que interliga o fragmento da Estação Ecológica Mico-Leão Preto da Tucano e o Parque Estadual Morro do Diabo. E que era uma plena pastagem de gramíneas, de braquiária, e hoje a gente pode ver o sucesso que foi esse plantio desse corredor. A escolha das espécies são essenciais, a gente utiliza acima de 100 espécies que os animais utilizam para se alimentar. São espécies frutíferas nativas da região, da Mata Atlântica da região. Esse mapa dos sonhos, ele mostra aonde estão as áreas prioritárias para serem restauradas, de modo que esses corredores se formem e conectem os fragmentos florestais da região. E essas áreas, elas não foram indicadas aleatoriamente, elas são indicadas a partir do cálculo de reserva legal e de áreas de preservação permanente que tem que ser restauradas pelos proprietários, que é o que a gente chama de passivo ambiental. E é calculado para a região do Pontal que o passivo ambiental é de 70 mil hectares. Nem sempre é possível
interligar essas áreas de floresta por linhas contínuas, né? Aonde isso não é possível, a gente então coloca manchas, fundos de quintais, bosques florestais. Eu estou todo dia aí. Todo dia eu estou aí, viu? Todo dia eu estou mexendo aí. Café aqui não usa veneno, nunca usei veneno nesse café. A anta anda aqui dentro. Quer dizer isso aí? A anta é brabo, né? É onça anda ali embaixo ali. Cana, arara. Arara aqui vem de monte. Eu gosto das crianças, bicho do mato. Todo bicho do mato eu gosto. De passarinho abaixo, a cobra. De cobra para cima eu gosto de tudo. Falei, rapaz, eu planto de tudo. Posso plantar hoje, pode eu plantar hoje, daqui a 2, 3 dias Deus me levar. Mas fica para quem? Para meus filhos, minha família, neto, bisneto, né? Eu não tenho medo de plantar nada, eu planto de tudo. Hoje é perceptível que o ataque da principal praga do café, que é o bicho mineiro, ele está bem equilibrado dentro desse sistema. Então é a própria natureza que está trabalhando a favor do produtor rural. Uma mudinha, senhor? Hoje nós estamos fazendo uma atividade de educação ambiental que a gente chama Espaço IP de Cidadania e Conservação da Biodiversidade. O que é isso? A gente vem até a cidade, fala com as pessoas, oferece mudas de árvores nativas para que as pessoas possam plantar nos seus lotes ou espécies frutíferas que possam ser plantadas na área urbana. Um dos maiores gargalos é as mudas, né? Que é as espécies de Mata Atlântica daqui da região. E sendo isso, veio o projeto Viveiros Comunitários. Já que não tinha as mudas, por que não ensinar a comunidade, né, a estar produzindo essas mudas? Então, aqui a gente produz por mês na faixa de 25 mil mudas a 30 mil. Assim, o espaço que a gente mora já é bem assim reflorestado. Para cá não tinha mata, né? Era aberto. Então hoje você já olha assim, você já vê a diferença. Quando a gente vem em campo e a gente vê uma área dessa recomposta, que a gente está vendo o subbosque já vindo, isso causa um orgulho, uma alegria muito grande. O mico-leão preto, ele traz com ele a bandeira da conservação da Mata Atlântica. A conservação de todo um ecossistema que está ameaçado. Isso, quando a gente olha, por exemplo, no Google, numa escala grande, a gente vê que a gente realmente está fazendo a diferença. Transformação em escala, né? Transformação em grandes quantidades com o envolvimento comunitário. Eu estou na companhia dos bichos, de tudo quanto é ave, de tudo quanto é coisa, inseto da terra. Estou junto com tudo. Deixa os bichinhos viver, eu quero viver. Bem, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham se inspirado e que procurem projetos na região de vocês que vocês possam apoiar de alguma forma. Cuidem do meio ambiente que está em volta de vocês. Se reconectem com a natureza de alguma forma, porque isso é o que vai garantir a nossa própria sobrevivência no futuro, né? Então, queria agradecer mais uma vez à Prefeitura Municipal de Guararema pela oportunidade e espero que tenham um bom dia, um bom fim de semana e feliz Dia do Meio Ambiente para todos nós.